Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3, 4 e 5 de 1 Pedro. Vamos estar meditando neste livro dele, neste dia de hoje. Vamos ver o que o Senhor nos revela através dele também. Vamos estar vendo ali que ele está orientando sobre as mulheres ali com os maridos também com as mulheres. Enfim, vamos estar vendo um contexto também que ele fala ali sobre Noé, também ele traz uma ilustração a respeito do batismo. Enfim, vamos estar meditando nesses 3 capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 ele vai estar falando bem assim, ó. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Ele está falando bem provável que é para a mulher que é crente e o homem que pelo jeito não é crente, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não pereça. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Enfim, para as orações não serem interrompidas, ali o marido tem que estar aí ser sujeito à mulher e a mulher sujeita ao marido. Enfim, tem que estar trilhando os dois no mesmo caminho, porque senão até as orações aí são interrompidas. Quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus. Enfim, ali está trazendo Cristo também, mostrando que Cristo também sofreu pelos injustos. Enfim, e a gente vai ver um contexto que ele está falando sobre o que eu já falei em vídeos anteriores a respeito que Cristo desceu ao pregar os espíritos em prisão e fala assim, ó, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava
entemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Olha que interessante. Ali a arca salvou aquelas 8 pessoas e também era uma figura do batismo através das águas, ilustrada. E agora aqui ele fala que o batismo também salva. Então o batismo é uma condição de salvamento. Salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, enfim, uma consciência sabendo o que está fazendo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Enfim, interessante a gente ver esse contexto aqui que Pedro fala dos espíritos em prisão que estavam presos, enfim, porque tudo estava na mão de Satanás. Por isso que Cristo, quando foi crucificado ali, ele despojou Satanás, e os que estavam ali presos, os espíritos em prisão, foram tudo com Cristo, os que creram, bem provável. No capítulo 4, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastavam tempo suficientemente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Enfim, entra naquele contexto que ele fala que Cristo também desceu e pregou os espíritos em prisão, enfim, os que tinham adormecido. E aqui ele fala também que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos, enfim, dos vivos, os que estão vivificados em Cristo, e os que são em Adão ainda, que não nasceram da água e do Espírito, e dá para entender que são mortos. A ressurreição também no batismo. Vale lembrar que pessoas, quando se convertem, ali elas têm uma vida nova, então elas têm vida, e quando não nasce de novo ainda, é morto, como está escrito. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com que a força que Deus prevê, de uma forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Enfim, se ele está falando que está começando o julgamento pela casa de Deus, bem provável que hoje nós já estamos sendo julgados também. Enfim, o Senhor já vem nos moldando, enfim, para que nós tenhamos um caráter aí, que quando Cristo voltar nós tenha
aí a certeza que vai com ele. Então, por isso que nós temos que estar amadurecendo cada vez mais em Cristo Jesus. Ó. O fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus, e se ao justo é difícil ser salvo, quem será do ímpio e pecador? Olha que interessante, ele fala se para o justo já é difícil, tem que trilhar um caminho muito reto, quem dirá ao ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. No capítulo 5, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participa da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Enfim, tem muitas pessoas, até crentes, que são muito orgulhosos. Enfim, sabem de tudo e acham que sabem de tudo e não tem pecado algum. Como a gente vai ver depois ali em João, fala aquele que não diz que não tem nenhum pecado, faz de Deus um mentiroso. Enfim, aqui também ele está falando dos orgulhosos. Enfim, a gente também tem que ser humilde na presença de Deus e fora da presença de Deus, sempre andar humildemente com o Senhor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe e permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os, testemunhando que esta verdadeira graça de Deus, mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho, saudem uns aos outros com um beijo santo de amor. Paz a todos os que estão em Cristo Jesus. Enfim, graças a Deus terminamos mais um livro. Pedro aí nos orientou aí com essa palavra maravilhosa e vamos procurar estar exercendo cada vez mais a palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.